jornalismo que vocês fazem, jornalismo podre, canalha. Essa patifaria por parte de vocês. Todo respeito, é uma pergunta decente pra fazer, pelo amor de Deus. É uma patifaria. Cala a boca, eu não te perguntei nada. Presidente. Vontade de encher tua boca com a porrada, tá? Lateral aqui, lateral aqui. Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso te acusa de homossexual. Quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Atenção à imprensa sem vergonha. William Bonner, sem vergonha. Vai ter seringa para todo mundo. É um mau caráter. Espera um pouquinho. William Bonner, por que teu salário foi reduzido? Porque acabou a teta do governo. Você tem que criticar mesmo. São canalhas. Bonner, você é o maior canalha que existe, William Bonner. São canalhas. O tempo todo mentindo. Na janela lateral do quarto de dormir, eu vejo uma igreja, um sinal de glória. Vejo um muro branco e um voo pássaro. Vejo uma grade no velho sinal. Jair Messias Bolsonaro, o 38º presidente do Brasil, está na política desde 1988, quando deixou o exército após ser eleito vereador do Rio de Janeiro. Por ser uma figura política de pouco destaque, recebeu pequena atenção da mídia tradicional, quando era deputado federal. Como explica o jornalista e doutor em comunicação Ícaro Joatan. Ele meio que ele se notabilizou aqui no Brasil como um deputado do baixo clero, né, que não tinha já espaço aos veículos da mídia tradicional, digamos que de maior audiência, né? Ele foi ganhando popularidade em programas de não tão grande audiência, como Super Pop, CQC e tal. Programas que têm lá o seu sucesso nas respectivas emissoras, mas que não são líderes de audiência no horário, né, e tal. Então, assim, ele foi ganhando espaço meio que até, de uma certa forma, satírica, né, por dar declarações tidas como absurdas, mas que faziam as pessoas rir ou achar mesmo absurdo, e ele vinha sendo convidado para esse programa, mas nunca foi um protagonista. O então candidato do PSL viu nas manifestações de 2013 uma oportunidade de se promover, mas foi realmente em 2016, com o impeachment de Dilma Rousseff, que ele brilhou. Bolsonaro passou o ano usando sua cota de viagens como parlamentar para comparecer a eventos de entidades de classe, como feiras agrícolas, enquanto suas palavras faziam eco por meio de aplicativos de mensagem que ganharam força naquele ano. A partir mais ou menos de 2015, 2016, começa a construção da figura dele como mito. Ele começa a explorar as redes sociais, e não somente sozinho, não era só a rede dele. Se a gente for entrar mais profundamente, você vai perceber que as redes dele vêm acompanhadas de um movimento mais amplo de outros grupos de direita, né? Você começa a ter aquele pessoal do Nas Ruas, uma série de perfis que entram nesse movimento. Em 2016, muito a reboque do impeachment da Dilma, em 2013 já tinha aquela movimentação do Vem Pra Rua. Então, ali, ele começa a se consolidar, na minha opinião, como uma figura com viabilidade eleitoral. Ele tenta já construir a pré-candidatura dele nas eleições de 2018. Da Universidade Federal do Ceará, a jornalista Ebele Rebouças também fala sobre como, apesar de todos os ataques à imprensa, o atual presidente da República ainda não dispensou completamente os canais de mídia tradicionais. É interessante perceber, assim, que o Bolsonaro, ao mesmo tempo que ele escolhe alguns veículos como inimigos, né, principalmente Folha, Globo, né, enfim, acusa de mentir, de desestabilizar o governo dele, ele não prescinde, ao mesmo tempo, da imprensa convencional, ao meu ver. Ele escolhe, inclusive, alguns canais, tipo Jovem Pan, Record, SBT, que são veículos da imprensa tradicional, mas que ele não prescinde. O problema dele não é com a mídia mainstream, é com determinados veículos. Ele não abre mão da mediação da imprensa convencional em momento algum, né? Ele não, claro, ele faz um trabalho muito intenso de rede social, mas ele também não abre mão desse espaço de legitimidade que os veículos de imprensa oferecem.
O presidente assumiu o papel de porta-voz de seu governo e colocou em segundo plano os canais oficiais de comunicação. É através de suas redes sociais que ele dribla a imprensa e estabelece contato direto com sua base eleitoral. É um espaço onde Bolsonaro se esquiva de questionamentos da imprensa, do seu eleitor ou de qualquer outra pessoa. Ele minimiza, né, a relevância da imprensa no debate público, né, e controla todo o processo comunicacional, né, que é totalmente ou quase que totalmente aí top-down, né. Ele fala sobre o que ele quer, do modo como ele quer, e nunca tem, né, alguém questionando, contra-argumentando sobre o que ele está falando. As pessoas podem interagir ou tentar interagir através de comentários, curtidas, né, ou reações aí diversas, que são recursos, né, característicos dessas plataformas, mas ele não vai ser confrontado, né, não vai ter suas posições diretamente confrontadas, né, ele não vai estar sujeito aí, né, vulnerável a ataques, a críticas, etc. Dessa forma, o presidente trata de questões que convergem aos seus interesses e consegue construir sua própria narrativa. Para Ícaro Joatan, há uma estratégia clara para manter a militância mobilizada nesses canais, que fazem com que suas narrativas sejam disseminadas com uma grande velocidade. Os canais alternativos, os canais não oficiais, são um elemento fundamental dessa estratégia de comunicação bolsonarista. Ela nunca teria chegado onde chegou se não houvesse a profusão de canais ditos não oficiais, isso precisa inclusive ser investigado até que ponto eles não são oficiais, mas que retransmitem o discurso bolsonarista. Assim, utilizando intensamente esses canais de comunicação, Bolsonaro conseguiu se construir presidencialmente sem precisar do apoio da mídia tradicional. Ao invés disso, ele a fez como sua inimiga. Segundo Ícaro, essa relação com a imprensa faz parte do discurso antissistema de Bolsonaro. Apesar de ele ser um cara que está há 30 anos na política, né? Foi vereador no Rio de Janeiro, vários mandatos de deputado federal seguidos, ele sempre fez parte desse sistema, mas ele se vende e se vendeu nessa campanha com um discurso antissistema. Então, de uma certa forma, esse acirramento com a mídia tradicional serve ao discurso bolsonarista, entendeu? Não dá para a gente dizer que ele não gosta disso, porque isso alimenta o discurso dele, né? Ícaro ainda destaca que, para manter seu discurso fazendo sentido, o presidente depende dessa criação de inimigos e, assim, segue mantendo sua militância mobilizada. Ele combate o PT, ele combate o comunismo, ele combate a sexualização na escola, enfim, e o que mais se quer inventar. E, de uma certa forma, essa estratégia de manter a militância mobilizada é importante também por isso. Se você está produzindo polêmica o tempo todo, se você, ora o seu inimigo é o Congresso, ora o seu inimigo é o Judiciário, ora o seu inimigo é o PT, é a China, é a Venezuela, é a imprensa, você está sempre mantendo a sua militância em clima de campanha, em campanha permanente, né? Por meio da internet, todos nós podemos produzir, receber ou compartilhar informações. Se por um lado essa possibilidade democratiza a comunicação, por outro, facilita a divulgação de conteúdo feito sem responsabilidade. Pela possibilidade de fazer essa informação viralizar e também pelo fato de que os contatos da rede digital normalmente são uma reprodução da rede de relações offline, né? Então, as pessoas que você se comunica nas redes, né, comumente ou pensam como você, né, de modo que essa interação ela está sendo mediada aí pelos algoritmos, né, pelos filtros aí, né, as bolhas de filtro, né, como se referencia a literatura, ou são pessoas do seu círculo social, né, em quem você tende a confiar. Então, existe um outro ponto negativo na utilização das redes para se informar, os algoritmos, responsáveis por determinar o que cada um de nós deve ter acesso. Na visão de Ébile Rebouças, nesse ponto o jornalismo perde seu protagonismo. Eu estava lendo outro dia sobre como o jornalista e o jornalismo hoje, ele perde protagonismo, perde hegemonia
na sua função de gatekeeper, né? O algoritmo hoje decide o que você vai ver. O algoritmo hoje decide o que vai chegar no seu feed. E essa coisa do algoritmo e o uso que está se fazendo das redes, de fato, criou um ambiente muito perigoso em termos de segurança de informação, né? Os veículos de imprensa, eles, assim, ainda têm uma legitimidade, um espaço importantíssimo, é ele que dá ressonância, é ele que multiplica as mensagens, a agenda pública, mas ele perde em escala, ele perde importância em escala. Em meio a esse cenário de produção em massa de informações, as ferramentas tecnológicas não conseguem acompanhar a velocidade de propagação de notícias, criando lacunas que servem de forma estratégica para a disseminação de conteúdo falso. Diante desse desafio, o jornalismo busca formas de lidar com esse problema. De um lado, o compartilhamento de notícias falsas. De outro, a maior autoridade do país descredibilizando a imprensa. Natasha argumenta que o principal desafio da profissão para os próximos anos é encontrar um mecanismo de estabelecer diante da sociedade o que é verdade e o que é mentira, restabelecendo sua credibilidade. Pessoas que estão, né, se dedicando com afinco a desacreditar a imprensa, a diminuir o papel da imprensa, a desmoralizar a imprensa. Então, por mais que existam essas iniciativas de checagem de informações, né, que procuram desfazer essas fake news, as pessoas também resistem a entender a verdade, né, a assumir que acreditaram numa mentira, acho que esse é um ponto, e a dar credibilidade, né, de desmentir a informação para a imprensa. Acho que são vários problemas. Ícaro também defende que a imprensa tem um papel fundamental na recuperação de sua credibilidade, tentando superar esse grau de polarização e o antagonismo com o presidente da República. Eu não sei se a imprensa consegue, digamos que, elaborar uma estratégia, né, de superar esse grau de polarização que se estabeleceu na sociedade e que atinge diretamente a visão que a sociedade tem sobre o trabalho da imprensa antes do fim do governo Bolsonaro. Porque o que acontece é que a gente teve seguidos processos de descredibilização da mídia, né? Surge um candidato antissistema que também tem como uma de suas características o discurso contra a mídia. E agora você tem uma parcela grande da direita e da extrema-direita que também não vê credibilidade na mídia. Então ela passou a ser atacada e perder um pouco a credibilidade dela de ambos os lados, né? E que essa credibilidade não se recupera facilmente. Inclusive porque a gente tem um presidente da República que tem como uma das suas estratégias esse discurso antissistema, incluindo a mídia como um ator desse sistema que ele ataca. Então, não é fácil, né? Ele tem toda a máquina de comunicação do governo federal a favor dele, tem toda essa profusão de canais não oficiais, né? Não oficiais, entre aspas, na internet, nas principais redes, tem uma ferramenta de comunicação poderosíssima que a grande mídia, sinceramente, não aprendeu a usar, que é o WhatsApp, e que eu acho que as redes bolsonaristas aprenderam, se apropriaram muito bem no sentido de saber a informação circular nesta ferramenta. Você já sabe o que vai acontecer agora. Mas eu queria só lembrar que se nós fazemos isso todo dia é porque nós estamos cumprindo um dever profissional. Nós aqui e todos os jornalistas do planeta Terra. Nesse momento, infelizmente, além de dar as notícias, de trazer as informações corretas, nós estamos esgrimando com loucos, com irresponsáveis, com gente que é capaz de entrar num WhatsApp da vida e sair espalhando mentira. A bel prazer. Mas as mentiras mais absurdas, as mais absurdas. Crendices. Tem gente que faz isso investido de cargo público. Tem gente que faz isso sistematicamente. Mas a gente aqui, nós, jornalistas profissionais, nós não vamos desistir, porque esse é o nosso dever profissional. A gente está defendendo aqui a nossa profissão, mas a gente está defendendo aqui a sociedade, a nossa aqui no Brasil
e cada colega nosso jornalista em cada país desse planeta. Na janela lateral do quarto de dormir, eu vejo uma igreja, um sinal de glória. Vejo um branco e um voo pássaro. Vejo uma grade no velho sino.